Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Pontes, o host aqui desse programa, do Pod Pontes, e hoje a gente vai falar um pouco sobre cultura, a gente vai falar sobre ditados e expressões populares que fazem parte aí da comunicação de qualquer idioma. Alguns foram traduzidos para o português, alguns são especificamente do português, não tem uma tradução em outras línguas, porém eles se fazem presente em todo o idioma. E de onde que surgiu a ideia desse episódio? Eu tava assistindo um filme que se chama O Canto do Cisne. Existe um mito popular em que o cisne, ele é um animal muito silencioso, mas quando ele tá prestes a morrer, ele libera uma espécie de canção. E é por isso que quando a pessoa tá prestes a morrer ou ela toma uma última grande ação que impacta na vida de outras pessoas, fala-se, né, que essa ação foi um canto do cisne. Então é a última grande ação que uma pessoa tem antes de morrer. De forma bem resumida, aqui ó, a expressão. Então eu resolvi trazer outros ditados populares para que a gente possa analisar, para que a gente possa refletir aqui nesse episódio, e fica aí com a gente que vai ser bem bacana. Você quer me calar? Você gosta de usar essas expressões e ditados populares? Eu particularmente gosto bastante de alguns, como por exemplo o Nega Vacatussa. Talvez ele seja um pouco antigo já, porém ele é bastante utilizado, é bem famoso. A Curiosidade Matou o Gato é um que eu gosto também. E eu trouxe aqui, eu e o ChatGPT, a gente separou alguns pontos, a gente separou alguns ditados e expressões para trazer para vocês. E a primeira que eu quero trazer aqui é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sente aí essa persistência da água batendo na pedra para formar ali os furos ou o caminho. Acho que as cachoeiras, quem gosta bastante nessa pegada um pouco mais natureza, sabe e já foi em cachoeiras, né, sabe ali que a queda da água forma os caminhos ali nas pedras. E eu acho que ele ilustra muito bem o exemplo de perseverança, né? Então, a gente não tem uma origem exata sobre como ele surgiu, porque ele tem raízes em várias culturas, de acordo aqui com a minha fonte. Porém, né, ele retrata a ideia de algo que aparentemente é impossível, mas pode ser alcançado com perseverança. E aí depois a gente tem a Curiosidade Matou o Gato, e ele tem origem inglesa, então o ditado original é Curiosity Killed the Cat. Ele fala ali do perigo, que é a gente ser muito curioso. Eu particularmente sou curioso e sou um gato. E eu acho que a curiosidade para mim, no meu caso, ela é uma qualidade, porque eu vou atrás não pegando aqui informações. Eu vou atrás de como funciona determinadas coisas, como que faço se eu não sei. Eu tenho essa disciplina de ir atrás quando eu preciso entender alguma coisa. Não chego a ser autodidata, eu acho, porém eu consigo procurar ali, eu tenho os meus métodos de busca de fonte e de algumas outras informações também, como por exemplo, fazer um stalker se for necessário. A gente também tem os nossos próprios meios, e eu sei que vocês também têm, então não adianta me julgar. Esse outro, que é o terceiro, ele é muito interessante, eu gosto bastante dele também, que é quem tem boca vai a Roma. O ditado aqui original, a fonte diz que ele tem uma origem incerta também, mas que acredita-se que ele surgiu ali na Idade Média, quando a Roma era o centro do mundo cristão e muitas pessoas viajavam para lá. E é algo que hoje em dia eu percebo que não está existindo tanto. Como a gente tem recursos mais tecnológicos, é muito difícil a gente perguntar para pessoas na rua mesmo. Eu dificilmente pergunto para alguém, porque antes de sair de casa eu já vejo a rota. Se eu tô de carro, eu uso aplicativo tipo Waze ou Google Maps para me ajudar enquanto eu tô no tráfego, ou se eu tô a pé, faço um planejamento ainda maior, eu já verifico antes como que faria para chegar nesse lugar. E é mais difícil hoje em dia para nós
que temos tecnologia um pouco mais acessível. E é até estranho, talvez, a gente ser parado para ser perguntado, né, onde que está determinado lugar, como que se chega a determinado lugar. É algo que a tecnologia ajudou bastante, porém quebrou aí um pouco desse poder da comunicação. Muitas pessoas não sabem fazer perguntas, isso também pode impactar no resultado que ela tem. Isso aí voltando não apenas para direcionamento de local, mas como um todo da vida, né? Então, o poder da comunicação aí é essencial e eu acho que esse ditado reflete bastante essa necessidade de saber se comunicar para chegar aos seus objetivos. Olha só, filosofei aqui. Cão que ladra não morde. É um ditado assim um pouco falso, talvez, porque existe cão que não ladra e não morde, existe cão que ladra e morde. Porém, ele é um clássico, né? Muitas pessoas utilizam. Eu acho que principalmente quando a gente está em um momento de mais atrito com alguém, talvez, e você quer falar que não tem medo das ações ou das ameaças que a pessoa tá ali te fazendo naquele momento, e você fala, como que ladra não morde. Um outro ditado popular, voltando aí pro reino animal, é cavalo dado não se olha os dentes. Ele tem um significado de que a gente não deve criticar um presente, por exemplo, ou algo que a gente recebe por ética. É uma coisa mais deselegante você ganhar, receber algo e ainda criticar. Acho que salvo exceção se for algo excessivamente ofensivo para você, realizar ali uma crítica, principalmente na frente da pessoa que te deu o presente. Porém, eu acho uma atitude muito deselegante porque demonstra que a pessoa, eu olhando pro meu lado, né, demonstra que a pessoa foi lá, dedicou um tempo na busca. Às vezes a gente vai pessoalmente à loja procurar algo que seja a cara da pessoa e depois perceber que não gostou. Muitas pessoas entendem como personalidade, né? Eu não consigo esconder a minha cara. E é a reação que eu faço. Porém, eu acho que vale um grande esforço se você olhar pelo lado da pessoa, né? Que foi lá e teve esse tempo de se importar com você a ponto de te trazer um presente. Porém, aqui, a origem, né? Voltando, do ditado, ele remonta à prática de avaliar a idade e a saúde do cavalo. Então, para quem não sabe, o cavalo ele tem a idade avaliada olhando pelos seus dentes. E aí, quando você ganhava um cavalo, né, seria deselegante inspecionar esse tipo de detalhe, justamente porque não teve nenhum custo. E aí, aqui tem uma frase bem filosófica também, que esse é um ótimo lembrete para sermos gratos pela dádiva que recebemos, sem ficarmos procurando defeitos. Hashtag gratidão. O próximo é quem semeia vento, colhe tempestade. Esse é maravilhoso. Esse é muito bom. Que ele fala principalmente das nossas ações negativas. Porém, a gente pode interpretar como o copo meio cheio aqui também. O copo meio cheio é uma outra expressão que não estava aqui na pauta, porém é algo que é importante a gente trazer para a conversa, que é tentar ser mais positivo, né? Enfim, quem semeia vento colhe tempestade. Se você não plantar vento, automaticamente você não vai colher uma tempestade. Então, ele tem uma origem bíblica, especificamente no livro de Oséias, e ele alerta sobre as consequências de ações imprudentes ou maliciosas. Muita gente acredita aí em karma. Às vezes muda apenas o tipo de palavra mesmo. Vou ser bem sincero aqui, no modo geral, ao fim do dia, porém, ao fim do dia se trata da mesma coisa, né? Que o que você planta, o que você colhe, aqui também poderia ser um ótimo substituto para quem semeia vento colhe tempestade. E aí a reação, né, que ele é uma lembrança poderosa de que as nossas ações têm consequências e que devemos agir com cuidado e responsabilidade. Aliás, você colhe o que planta é um ótimo substituto aí para esse verbo e reflete a mesma ideia de consequências das nossas próprias ações, né? Depois não adianta reclamar. Eu acho pesado, particularmente, porém é a verdade, né? Precisa ser dito.
Agora vamos para outras expressões, não apenas ditados populares. Então, como eu comecei falando do canto do cisne, que é uma última ação que a pessoa tem como antes de morrer, uma ação bonita, normalmente, um sacrifício. Eu queria trazer também outras expressões que não fossem apenas ditados populares. Porém, antes de entrar expressamente na parte de expressões, eu queria explicar o que eu entendi da diferença entre ditado popular e expressão popular. Então, hoje vocês vão descobrir, além do significado, que não é a mesma coisa, são coisas diferentes, tá? Então, os ditados populares, eles normalmente são frases mais curtas, né, e completas que transmitem um tipo de conselho, que tem um ensinamento igual a esses que eu trouxe para vocês anteriormente, e ele tem um caráter um pouco mais moral. Lembra quando a gente tinha aquelas fábulas na escola, e que normalmente elas tinham uma moral ao final? Por exemplo, a raposa, quando queria comer as uvas verdes, e aí depois ela falava que ela não queria. E aí, muitos desses ditados, né, eles têm essas origens, culturas, eles têm essas origens mais localizadas, talvez, seria um bom ponto, assim, trazer. Cada cultura e língua tem a sua própria, porém, o principal sentido dele é trazer esse significado um pouco mais pesado. E aí a gente tem as expressões populares, que normalmente são grupos aí de palavras ou frases que são usadas juntas e que elas acabam mudando o significado se você fosse analisar a frase traduzida de uma forma nua e crua, palavra por palavra, né? E eles são usados normalmente para destacar, para expressar sentimentos, descrever situações ou comportamentos de forma um pouco mais figurativa. Aí a gente vai trazer agora os exemplos aqui, e lembrando sempre que a gente já viu uma expressão popular que é a do canto do cisne. Porém, se você pegar só a palavra sem saber o significado que ela traz, é apenas uma frase que pode significar o canto do cisne mesmo. Porém, no sentido que a gente usa, é aquele que eu falei de uma última ação, de um último suspiro antes da morte. A primeira expressão que a gente tem aqui é luz no fim do túnel. Essa expressão ela traz aí uma mensagem positiva. Ela evoca a imagem de alguém emergindo de um túnel escuro para a luz, simbolizando a superação das dificuldades. A gente tem a próxima expressão aqui, que é deitar-se na cama que fez, que retrata um pouco aquela outra que a gente estava vendo mais cedo, né? Que era... Cadê? Que é quem semeia vento colhe tempestade. Então, ele traz esse ponto um pouco mais moral de que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e que a gente deve lidar com os resultados dela. Queimar as pontes. Essa particularmente eu não conheço. Significa cortar definitivamente uma ligação com alguém ou algo, de modo que não se possa voltar atrás. Ela vem de práticas militares antigas, né? Falando aí um pouco da origem dela, onde os exércitos eles queimavam pontes atrás de si para impedir a própria retirada e forçar a luta até o fim. Eu achei, enquanto eu tava lendo aqui, eu tô lendo junto com vocês, que ele ia falar para impedir que os inimigos viessem atrás. Olha, eu querendo fugir aí da luta. Eu sou muito vibes, paz e amor. Mas não, então eles queimavam as pontes que eles passavam para que não precisasse, para que eles não tivessem por onde voltar. E aí tinha que lutar mesmo. Quem nunca passou por um momento de ter que queimar as pontes com alguém, seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento de amizade, algumas pessoas até mesmo com familiares. Eu realmente não conhecia esse ditado, porém eu achei ele bem interessante e que bom que veio a calhar dele estar aqui. Virar a casaca, essa é a próxima expressão. Essa é muito usada aqui em casa. E aqui o significado diz mudar de opinião ou lealdade de forma inesperada. A expressão ela teve origem ali na Espanha durante a Guerra da Reconquista, quando os soldados eles mudavam o lado do casaco para indicar a mudança de lealdade. Olha só que interessante. E aí a gente tem aqui como reação que ninguém gosta de um vira-casaca, mas é importante entender os motivos que levam alguém a mudar de lado. Talvez, quando a gente fala de pessoas
por um lado político, que teve ali cada um teve a sua base fundamentada, é um pouco mais difícil a gente ver essa mudança de comportamento. Porém, eu vou pedir aqui exemplos de situações onde se vira a casaca. Olha, ele trouxe aqui um exemplo político. Eu queria correr do exemplo político, mas eu lembro, por exemplo, do Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente, lembrando que estamos em 2024, e o Geraldo Alckmin é vice-presidente do Lula, e eles já concorreram à vaga de presidente da República, e depois eles resolveram se aliar. Talvez seja um bom exemplo para a gente entender o que seria virar casaca. No esporte, quando um jogador de futebol ele é conhecido pela dedicação de um time, isso é bacana, ó. E aí de repente ele transfere-se para o time rival. Eu acho que é relevante você ir atrás de um lugar que estão te reconhecendo. Eu juro que não é indireta. Amizades e relações sociais. Então, quando um amigo que sempre apoiou alguém em situações difíceis, de repente, alinha-se com aqueles que criticam e prejudicam a pessoa, quem te critica, Jojo. Então, esse é um clássico também, principalmente ali na fase da adolescência, quando se tem muito daqueles de viver em grupo. Eu acho que a gente passa por esses pontos, né? Ok, chega de virar a casaca, que é puxar o tapete. Puxar o tapete, ele é muito comum hoje em dia, principalmente no ramo... Não digo que a prática de puxar tapete é muito comum, porém, o significado, a expressão, pelo menos para mim, ela é bastante comum, que significa também trair ou prejudicar alguém de forma súbita e sorrateira. E aí a origem, né, ela vem da ideia literal de puxar um tapete debaixo dos pés de alguém, fazendo ela cair. A penúltima expressão aqui é dar murro em ponta de faca. Então, fazer algo de forma insistente que causa ainda mais dor ou problema. Cutucar a ferida. Talvez também seja aí um equivalente ao dar murro em ponta de faca. E ela é uma expressão que remete mais a essa ideia de bater repetidamente em algo afiado, em algo que não está dando certo, em algo que causa apenas ferimento a si mesmo. E eu acho que ela pega bastante nesse ponto de que às vezes é preciso reconhecer que alguma coisa não tá dando certo. E você precisa, de repente, dar um passo para trás, 2 passos para trás, ou tomar uma rota totalmente diferente. E vamos pro último, então. Quem aí é do mundo corporativo vai ter gatilhos com essa, que é engolir sapos. Então, engolir sapos aqui a gente tem como significado suportar ofensas ou situações desagradáveis sem reagir. Ela é uma expressão aí que remonta à ideia de algo difícil e desagradável de engolir, porém que a gente precisa tolerar mesmo contra a vontade. Então, quem nunca precisou engolir sapo para pagar boleto, que atire a primeira pedra. Você é uma pessoa muito privilegiada se você nunca precisou passar por isso. E se a gente quiser olhar um pouco fora do ambiente profissional, a gente tem também engolir sapo em relacionamentos pessoais, em reuniões de família, amizades, e aqui tem um exemplo bastante supimpa, eu amo esse adjetivo, que o seu amigo, ele constantemente chega atrasado aos encontros ou cancela planos no último minuto. Hoje em dia, acho que já deviam ter normalizado o cancelamento de alguns eventos do nada. Às vezes a gente marca ali na euforia, depois desiste, e pra mim tá tudo bem. Ainda mais se for em um dia como hoje, que tá relativamente frio. E para evitar, né, esse descontentamento, para evitar uma briga, normalmente essa frase tem muito esse sentido de você evitar brigas, de você engolir o sapo. E não faz bem, né? Não estou falando que você tem que fazer, cada um entende e conhece os seus próprios limites. E existem muitas outras situações que a gente passa na vida e que a gente ainda vai passar e que a gente vai provavelmente engolir sapo, porque as pessoas também provavelmente irão engolir sapo para não nos ferir. Quero acreditar que existirá também essa via de mão dupla, enfim. E vamos encaminhar aqui pro fim do episódio, que eu não quero que ele seja assim muito extenso. Espero que você tenha aí entendido, né, a diferença e a semelhança entre os ditados populares e a expressão popular, e que você
consiga utilizar eles no seu dia a dia, agora de forma... Não que você não use de forma consciente, né? Porém, sabendo certinho o que cada um significa, que você se divirta, principalmente. Eu acho que é mais comum a gente utilizar em uma conversa oratória, né? Uma conversa oral. Não vejo muito escrito esse tipo de coisa. Porém, quando você encontrar, se deparar com essas situações, você já vai saber e vai lembrar do episódio do Pod Pontes que fala sobre esses ditados. Então, quero agradecer você aí pela audiência mais uma vez, por ter estado com a gente. E se você tem um ditado favorito ou uma expressão que você gosta bastante, que você queira compartilhar, deixa nos comentários. Quem sabe a gente faça uma parte 2, porque ficou muita coisa pra ver ainda. Tem A Noite Todos os Gatos São Pardos. Eu acho que daria pra gente fazer um só de animais. A gente tem Nem Que a Vaca Tussa. A gente tem... Enfim, nossa, tem vários que poderia trazer aqui. Só que, se der certo, a gente faz uma parte 2, combinado? E aí a gente aprende um pouco mais sobre ditados e expressões populares. Eu fico por aqui. Compartilha aí com quem você quiser. Deixa um like, avalia com 5 estrelas para você ajudar a gente na divulgação, na distribuição desse episódio. E mais uma vez, obrigado e um grande beijo. Tchau, tchau. Aqui, né? Minha câmera. Tchau, tchau.